um desempenho muito desequilibrado de um tempo para outro. E sem o que a gente fala, né, de machucar. Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Um resultado que leva uma vantagem, mas um desempenho muito desequilibrado de um tempo para outro. E sem o que a gente fala, né, de machucar o adversário, né? Isso tem que ser visto, tem que ser revisto pelo Felipe, que o Flamengo, com o time que tem, com a qualidade de jogadores que tem, não pode passar um jogo onde no primeiro tempo massacra o Internacional, quase a maior parte do jogo com 80%, 81% de posse de bola. O que teve? Um chute do Luiz Araújo com a defesaça do goleiro e o gol de cabeça. Fora isso, a gente lembrar aqui, não teve mais nada. Bola para cá, bola para lá, rondando, mas não chutaram no gol, não machucaram o goleiro. Enfim, vamos resenhar sobre o jogo aí, tem muita coisa para ser falada. Enfim, mas uma vantagem, mas que tem que ser corrigido bastante coisa. Boa, bacana, professor. Vamos falar bastante, né, sobre esse confronto. E lembrando, né, a nossa resenha aqui ela é totalmente interativa. Então, mandem as suas mensagens, concordando, discordando, mas aquilo que a gente sempre fala, sempre com muito respeito. Aqui a gente não é o dono da razão, né? A gente sempre fala, aí o professor brinca, né? A gente aqui não é influenciador, nós somos opinadores, né? E vocês também opinam, né? E aí a gente vai trocar uma ideia, bater um papo, né, resenhar bastante, né? O nosso camarada Márcio Santos está aí com a gente, um grande abraço para você, seja bem-vindo. O nosso camarada Paulo Sérgio está aí, ó, bom dia, Léo, professor, ontem eu vi como é importante o Pedro, porque faltou aquele homem para segurar a bola no segundo tempo, mas o nosso técnico não vê isso, né? O nosso camarada Paulo Sérgio falando um pouquinho sobre isso. O Marilúcio Lira, esse time só treina defesa, né? E até em cima dessas duas mensagens, né? Bom dia para o Paulo, bom dia para o Marilúcio, bom dia para o Márcio e para toda a galera que já está conectada aqui com a gente, reforçando o pedido mais uma vez, deixem os seus likes, é fundamental para o nosso crescimento. E até em cima disso, professor, dessas duas mensagens, esse desequilíbrio, né, que o Flamengo vem demonstrando nos últimos jogos. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo muito abaixo. E isso passa muito pelas mãos do Felipe Luiz, professor, em termos de equilibrar mais esse Flamengo, né? Ou podemos dividir essa responsabilidade com os atletas também, né? É muito mais a forma do Felipe pensar o jogo, as ideias, né, e os seus conceitos, né, como o senhor sempre gosta de pontuar, ou passa também por momentos individuais abaixo, né, esse desequilíbrio. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo cai demais essa equipe do Felipe. Eu acho que é do Felipe. Eu acho do Felipe porque ele tem como corrigir no intervalo, né? E você volta para o segundo tempo pior, ou seja, você volta depois de correções que são sempre feitas no intervalo, né? E você volta pior. E depois, para mim, né? As trocas são muito aleatórias assim. Eu vejo, Léo, posso estar totalmente enganado, que o Felipe Luiz ele quer estar bem com um grupo de atletas. Ou seja, ele vai oportunizando todo mundo, 10 minutos um, 15 outro, tá? No final todo mundo está jogando. Eu não gosto, é uma opinião minha. Eu acho que você precisa de um time mais, né? Se você voltar, a gente tem que falar de bons exemplos, né? Parece chato, mas é fato. O 2019 tinha um time. Você perguntou qual é o time do Flamengo? Você falava Diego, Rafinha, e até os 11 ali. Aí tinha umas trocas ou outra, mas o Felipe não. Hoje, eu falar o time, eu não sei, você não sabe, e a galera do chat também não sabe. Qual o time? Vai ter o teu time. Vai ter o meu time, vai ter o time da galera aqui, mas o time do Felipe Luiz, você fala assim, pô, é o último jogo, é o jogo mais importante. Você não sabe se ele vem com Pedro, se ele vem com Bruno Henrique, se ele vem com Alan. Aliás, o Alaciano foi vendido? O Alaciano não aparece mais. Ele perdeu o jogo, o menino perde o gol lá contra o Atlético no pênalti. Ele dá uma entrevista, tem que ser assim, a personalidade. Sumiu. Não entra mais. Aí você olha para o jogo ontem, Léo, você vê as ações. Por que eu falo que é do Felipe? Porque ontem, olhando para o campo, quando ele bota o Cebolinha e o Pedro, eu falei, caramba, deu tanto certo com o Alacian lá contra o Atlético Mineiro, e vai botar o Alacian. Não, ele bota o Carrascal. Então, cara, o time é um time sem contexto, Léo. A saída do Emerson Real, para mim, o Flamengo perde o corredor direito, não teve mais jogada pelo lado direito, o Flamengo ficou muito preso. E tem um detalhe ali, Léo, não sei se você concorda, essa maneira do Felipe Luiz, né, de pressionar, de marcar. Você vê os atacantes, o Plata, o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, né, e o Lino, o tempo todo voltando aqui atrás, vem aqui até a bandeirinha de córner do Flamengo aqui, volta na frente, correndo atrás dos outros o tempo todo. Chega no segundo tempo, Léo, é impossível você ter perna.
É impossível você ter perna. Então, você tem que equilibrar isso. Você tem que equilibrar isso de alguma forma. Botar mais um jogador de meio. O Internacional ontem fez uma marcação baixa, mas muito bem feita, complicando muito. E aí, nós tivemos bastante erros técnicos. Bolas longas, viradas, a gente errava. Passes, às vezes, mais curtos, a gente errava. Que culminou com um desequilíbrio do time. Então, a gente faz um primeiro tempo, vamos dizer assim, esquece a finalização que eu coloquei, né? Muito bom, muito bom. Você olha assim, caramba, o Flamengo está amassando. Não finalizou, mas amassou, jogou bem. O segundo tempo totalmente diferente. A gente acaba o jogo de novo flertando com um empate, com um gol do time adversário. E, para mim, não tem a ver um tempo com o outro, porque é um desequilíbrio muito grande. E aí, quando você tem que fazer as trocas para a pergunta que você me fez, se passa na mão do Felipe Luiz, para mim, claramente passa. Porque ele não consegue fazer. Até, Léo, eu sei que não é o gosto da torcida do Flamengo, não é a característica do futebol do Flamengo. Até, de repente, Léo, baixa um pouquinho a linha, agrupa um pouquinho mais e joga um pouquinho em transição. Depois você volta a jogar com posse, enfim. Você tem que trocar, às vezes, a ideia, não ficar preso a uma ideia, mas ele diz, né, que é convicção, que ele é convicto, e, para mim, essa convicção está virando, já virou teimosia. E a gente não consegue ter uma evolução de uma sustentação de jogo de primeiro e segundo tempo. E até em cima disso, professor, tem uma mensagem aqui do Daniel e eu tinha perdido, né, Daniel? Obrigado, muito bom dia. Bom dia, Léo e professor. O Felipe disse que o time cai porque não sabe o que o treinador adversário vai fazer no segundo tempo. Ele não sabe consertar durante o segundo tempo com a bola rolando? E aí, professor? Isso me chamou a atenção, essa resposta do Felipe Luiz. E ele sabe o que o time vai fazer no primeiro? Ele estava no treino do Internacional, ele viu o treino, ele acha, ele tem uma ideia, mas ele não sabe. Ele não sabe, ninguém sabe. A gente pode achar. Eles vão vir defensivo, eles vão vir de posse, eles vão vir. A gente não sabe, ninguém sabe. Pô. Essa resposta aí, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E outra coisa, se não sabe, né? Você tem 5, 1, 2, 3, 4, 5 trocas, 50% de um time. Você olha para o campo e fala, esse não está conseguindo entender, esse não está conseguindo. Você tenta primeiro no papo, avisa lá o fulano para fazer isso, avisa o ciclano, muda isso, muda aquilo. Não deu certo? 5, Léo. 5 trocas. Você não troca o goleiro. Ou seja, você tem 50% do time. Dificilmente você vai trocar ali os 2 zagueiros. Ou seja, olhando só para o campo, você tem 7 jogadores 8 jogadores, né, tirando os 2 zagueiros, e você pode trocar 5, ou seja, você deixa só 3 em campo, você muda todo um jogo. Todo um jogo. Então, desculpe, isso aí é uma desculpa, como o Felipe tem feito. Eu não vi a coletiva dele ontem, né, que acaba sendo muito tarde, né? Aliás, eu não estou tendo muita paciência de ver as últimas coletivas do Felipe Luiz, são, né, tá virando um Tite Luiz, né, aquelas coisas, não responde, que é uma coisa muito ruim, mas essa colocação dele aí, Daniel, é horrorosa. É horrorosa. Né? Então, cara, ou seja, ele no primeiro tempo ele norteou todo o Internacional, ele sabia tudo, sabia tudo. No segundo tempo, o Internacional mudou um pouquinho, ele já não soube mais nada. Que leitura é essa? Que treinador é esse, cara? Desculpe. Isso aí, para mim, serve como desculpa pelo mau desempenho do segundo tempo. Mau desempenho do segundo. E isso acontece há quantos jogos? Então, ele não consegue, né? O segundo tempo, ele nunca consegue entender o que o adversário vai falar. E desculpe, eu sou treinador, né? Não estou me comparando com ninguém, eu sou treinador do jeito que eu sou. Você, no intervalo, de acordo com o primeiro tempo, você fala, ó, você conhece a característica do outro time, jogadores que tem, você fala assim, ó, ele pode vir com mais um atacante, atenção nisso, eles podem botar mais um homem de meio, de acordo com o que eu vi no primeiro tempo. Então, você passa um perfil para o seu time. Imagina você chegar no vestiário, Léo, do intervalo e falar assim, gente, eu não sei o que eles vão fazer agora, tá? O jogador vai olhar para você, como assim? Cara, desculpa, saiu uma desculpa, sei lá, eu já não gosto de ver entrevista coletiva, eu queria ver para ver o que ele explicou do jogo, para a gente ter até um melhor entendimento, né? Que a nossa análise aqui, ela é só do campo. Quando o treinador vem explicar, você às vezes entende algumas coisas que você olhou e não gostou. Pô, entendi porque que ele fez isso, beleza, ele está certo ou está errado. Agora, isso aí, para mim, não sei o que você acha, Léo, isso para mim não cabe. Isso aí serve simplesmente como uma desculpa. Igual ele falou no jogo, o primeiro jogo da Libertadores, né, desse ano, que ele falou, o time adversário me surpreendeu. Ué, ele não sabia o que o adversário ia fazer nesse jogo?
Então, cara, me desculpe, isso aí é muito. A gente nunca sabe. A gente imagina, a gente olha a característica do time que provavelmente vai entrar em campo, porque até uma hora antes, Léo, você imagina o que o adversário vai vir de jogadores. Vai vir com lateral que apoia, vai vir com lateral que não apoia, com atacante de área, com atacante de movimentação, com 2 meias, com 1 meia, com 3 volantes. Você imagina, mas você não tem certeza. E aí, uma hora antes, é obrigado a dar a escalação. Aí você tem uma certeza, você chama um ou outro, passa o que você pensa, ó, eles não vieram. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.